Vamos vir agora para São Paulo, 3 horas e 33 minutos, mais uma vez, o Procon de São Paulo multou a concessionária de distribuição de energia elétrica na capital paulista e Grande São Paulo, a Enel. O valor dessa vez foi de 13 milhões e 300 mil reais. A penalidade foi aplicada por causa da interrupção no fornecimento de energia para milhões de consumidores agora, no mês de outubro. Essa é a terceira multa contra a Enel em 12 meses, em função do mesmo problema, má prestação de serviços. A Enel tem até o próximo dia 21 de novembro para pagar esse valor ou recorrer ao judiciário. Eliana, difícil responder o que vai acontecer, vai recorrer, vai pagar, mesmo porque é a terceira multa nessa casa aí dos milhões que a Enel recebe por causa de interrupção no fornecimento. Adianta ficar multando? Bom, só. Eu acho, eu tenho um ditado que eu aprendi com um grande advogado do qual eu fui estagiário, Dr. Miguel Mesa. Experiência custa dinheiro. Então, quando a gente multa, a gente está trazendo aí uma experiência amarga para a incompetência da Enel. Agora, tem uma coisinha. Eu estava procurando aqui, eu não vou achar, talvez as minhas colegas. Eles multaram em 13 milhões, eu achei. Mas o prejuízo foi de 1 bilhão e 23 para alguns setores só, viu? Então, a gente não está falando para todo mundo. Quer dizer, isso é uma multinha assim. A multa só tem efeito quando a gente coloca a mão no bolso, né, do indivíduo irresponsável e coloca a mão de um jeito que ele não retorne a delinquir. No fundo é isso, é que nem a multa penal, é igualzinho. Então, senhores, quando nós falamos em 1 bi e 82 milhões, nós estamos dando uma multinha pequenininha, né? 13 milhões, porcaria. E vai recorrer, e vai ficar nesse jogo de recorre, porque aqui tudo se recorre, também tem isso, vai ficar recorrendo, não vai pagar, porque já não pagou a outra ainda, tem recurso, e assim a gente vai empurrando com a barriga. É mais ou menos isso, né, Jaqueline? Porque, assim, a discussão esfria. Por mais que a gente tenha testemunhado nessa semana temporais aqui em São Paulo, muita gente ficou sem energia elétrica, houve cortes, interrupções no abastecimento, não foi na dimensão do que nós tivemos em outubro. Sim. E que nós tivemos em março desse ano e que, recuando um pouquinho, nós tivemos em novembro do ano passado. E essa multa agora, que vai ter de ser paga ou a Enel pode recorrer, eu trouxe a informação, é referente ao fato que aconteceu em novembro. A gente tem ainda o que aconteceu em março, a gente tem ainda o que aconteceu agora, recentemente em outubro. A discussão esfria. Nem se fala mais tanto sobre isso, sobre a necessidade de pressão para que a Enel faça modificações no contrato, que seja. Fica difícil resolver. Se multa não está resolvendo e não há uma mobilização ou para interromper o contrato ou para mudar o contrato, como a gente vai conseguir avançar nessa pauta? Essa falta de exigência, essa falta de fiscalização mais enérgica com relação à Enel causa um prejuízo terrível para a sociedade. E a Lívia tem toda a razão quando ela fala assim, esfria. Esfria a gente só lembra no próximo tempestade, no próximo desligamento, a geladeira que não vai, é o dono da padaria da Helen que fica lá com com a sua produção encalhada, desperdiçada. É um desrespeito muito grande com a sociedade quando eu tenho, por exemplo, a Eliana falou de multas penais. As multas penais são colocadas para as pessoas que quando fazem coisa errada e elas têm que pagar de alguma maneira. Recorre, então, mas chega um momento que para de recorrer porque não tem mais recurso e tem que pagar. Perde a casa, perde o carro, porque há uma execução disso. Agora, por que com essas grandes empresas há essa benevolência? Olha, se não tem agora, depois paga, depois a gente vai ver. Isso é muito difícil das pessoas entenderem, porque quando as pessoas falham, há uma resposta rápida com relação ao seu erro. Se eu deixo de pagar alguma coisa, eu sou Fica um mês sem pagar, 2 meses sem pagar. Vão lá e cortam a minha luz. Quanto tempo? Como é um serviço básico, tem uma tolerância maior, Deve cortar rápido. Né? Mas eles... Nem poderia, mas eles cortam. Agora, eu não posso deixar de pagar. Agora, e eu não posso recorrer também.
Não existe a situação de eu recorrer. Olha, eu deixei de pagar porque eu não tive dinheiro, porque eu estava desempregado. Isso não existe. Agora, essas empresas com essa falta de uma situação mais enérgica, é muito revoltante, é muito ruim mesmo. Não, e só uma coisinha, ela vai recorrer ao judiciário, ou seja, haverá judicialização e vai demorar mais não se sabe quantos anos. Sim. É bem isso. Sim. Tem como adotar uma medida mais enérgica, até usando a palavra que a Jaqueline usou agora, para resolver a situação ou não? É política, no fim das contas. Lívia, a gente sabe que esse contrato foi feito aí com o governo federal, né? Aliás, que na época da política, quando tudo estava acontecendo, o atual prefeito e reeleito, né, Ricardo Nunes, juntamente com o governador Tarcísio, eles estavam bem, né, categóricos em dizer que deveria, então, ser rescindido esse contrato, até porque nós debatíamos numa outra oportunidade sobre as cláusulas contratuais. A gente, né, me parece que dentro desse contrato não abrangeria essas questões de calamidade, como foi feito. Então, eu acho que, claro, como está se amoldando aí todas essas problemáticas, que a gente já está no terceiro problema, um monte de gente, 3 milhões no último apagão que teve, ficaram aí sem energia, perderam geladeira, perderam móveis, perderam um monte de coisa. Isso, né? Perderam até comida. E não estamos falando do comércio, porque o comércio, obviamente, o serviço foi o mais que trouxe prejuízo. Agora, a gente precisa entender o seguinte: acabou a política, acabou a vontade de tentar, né, fazer aí com que esse contrato seja de fato aplicado, porque multa eles podem pagar quando querem, quando podem, né? Então, eu não sei se mexer no bolso neste ponto vai ser suficiente. Haja vista que já é o terceiro, já tem a terceira multa. A doutora Eliana colocou aqui. Não tem me traz uma sensação de impunidade. É mais uma multa. O que é tantos milhões? Deixa lá, vou rebater. E, enquanto isso, a população clama por alguma solução. Agora, quem vai fazer isso? Pode ter o corte, ou, na verdade, romper esse contrato? Qual seria a questão onerosa do rompimento desse contrato? A gente precisa ver e atuar. Agora, brigar, falar que foi o governo, porque tem 30 anos, inclusive. É bom dizer que o contrato, a concessão foi dada por 30 anos e há a possibilidade deles pedindo ser renovado pela ANEEL por mais outros 30. Agora, a população que está pagando, né, Lívia? Então, nesse caso, eu não sei que se mexer no bolso somente vai ser suficiente. Agora, entra uma outra questão, Lívia. Não mexe no bolso. Vou mexer o quê? Vou falar para ela parar de prestar o serviço? Não pode, é serviço essencial. Qual seria a outra punição, então, se não mexer no bolso? Só existe a punição de mexer no bolso, Lívia. Porque ou eu rescindo esse contrato ou eu mexo no bolso. Enquanto isso, quem paga somos nós. Eu teria uma sugestão, viu? Cautelarmente se recolher esse dinheiro sempre. Eu ia perguntar se forçar o pagamento, de alguma forma, não seria... Cautelarmente, judicialmente, conta, né? e por cautela. Bloquear, uma cautelar talvez. E bloquear. Uhum. Sim. Só para ficar clara essa questão, gente, são 3 multas em 12 meses, Ellen, antes de te ouvir, para não ter dúvida para quem está acompanhando a gente, essa multa de 13 milhões de reais e 300 mil é referente a essa interrupção no fornecimento de energia agora no mês de outubro. Esse prazo para pagamento, que eu trouxe a informação até o próximo dia 21 de novembro, que é pagar ou recorrer ao judiciário, é referente a uma outra multa, não essa agora de 13 milhões. É uma multa que foi estabelecida também pelo PROCON, referente ao apagão de novembro do ano passado. Nossa. E aí o valor é um pouquinho mais baixo, mas ainda alto. Alto assim, né? É relativo isso. Um valor de 12,7 milhões de reais. Nesse caso, essa multa já teve a tramitação da primeira fase dela encerrada. E aí sim, a Enel tem até o próximo dia 21 de novembro para pagar, para depositar ou então recorrer ao judiciário. Tem alguma luz no fim do túnel para essa questão, para nós, aqui em São Paulo? Eu acho que a única luz no fim do túnel aí nessa história é se as parcerias público-privadas no nosso país não fossem de faz de conta, né? Elas fossem sérias, ou seja, com contratos que de fato prevessem cláusulas, questões a serem cumpridas, entregas a serem cumpridas e cláusulas de punição em caso de descumprimento que fossem efetivadas, fiscalizadas e efetivadas. Por quê? Porque a gente está falando da Enel, mas a gente poderia, por exemplo, olhar a dívida que a Sabesp tem com a Prefeitura de São Paulo porque não fecha os buracos das ruas. É um outro caso, que nunca são pagas.
nunca são pagas. Então, quando a gente tem contratos de concessão, de parcerias também público-privadas dentro do nosso contexto, isso nunca é levado a sério. É sempre o cidadão que acaba estourando, o governo que faz vistas grossas ali para um contrato frágil e a empresa que leva todos os louros, né? Sempre leva todos os louros, não perde nesse caso, tá certo. Tem N questões no Brasil difícil e tudo mais, de você tratar com o judiciário, de coisas, de regras que mudam para trás, né? Isso tem que ser considerado, isso faz parte do nosso custo. Mas, assim, esses contratos precisam ser levados a sérios. A gente não tem braço de Estado para tudo, né? Não tem por que fornecimento de energia ser uma coisa pública, não tem por que o fornecimento de telecomunicações ser uma coisa pública. Agora, se ele vai ser privado, ele precisa ser bem amarrado para que seja bem concedido. Quando não é, o que acontece é isso, é multa de faz de conta. É tudo uma grande encenação. A sensação que eu fico, e que eu acho que todo mundo fica, é que é uma grande encenação. Olha, eu vou lá te multar, mas você vai judicializar, isso não vai acontecer, vai protocolar, e assim a gente vai pedalando e fica tudo bem. Vai no seu tempo, paga quando você puder. Eu tenho essa sensação. Dá essa sensação. Se é que se paga, Se é que paga.